Quando que a gente vai entrar ao vivo. Tô verificando aqui se a gente já está ao vivo ou não. Aí! Ó, Tá de já lado aí, entramos, bonitão. tá, pessoal? Já entramos aqui, já está ao vivo. Avisa o Bruno que já está ao vivo. Ele Já tá estamos de lado, ao só vivo. tem que trocar. Já estamos ao vivo. Sempre a mesma coisa. Tá. Agora já sei. estamos ao vivo. Agora sei. Deixa desliguem aí o som do celular, do vídeo, né? Para a gente poder ver as perguntas. Então, deixa eu verificar aqui. Minha dor é do quadril. Bom, então eu vou começar com o título. Minha dor é do quadril, uma discussão do grupo O Meu Quadril. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista, com uma ênfase em cirurgia do quadril. Estou aqui de novo, reunido com meus colegas, Dr. João Lopo, de Belo Horizonte, Dr. Inácio Ventura, diretamente de Brasília, e Dr. Bruno Rabelo, do Rio de Janeiro. E esse é o tema de hoje, ajudar vocês a descobrir se a dor que vocês sentem, ela tem uma maior probabilidade de vir da articulação do quadril, dos músculos ao redor do quadril, ou da coluna lombar e outras fontes que podem gerar dor, simulando a dor articular do quadril. Bem-vindo a todos, por favor, se apresentem de novo aí e deem um boa tarde para o pessoal. Olá a todos, João Lopo, falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa noite, Inácio Ventura, de Brasília, DF. Boa noite, Bruno Rabelo, Rio de Janeiro. Maravilha, pessoal. Então, assim, ó, esse é um tema que eu acho que surge no consultório de todos vocês, né? Um paciente que chega no consultório e entra no consultório e diz: doutor, tô com muita dor no quadril. Meu quadril tá doendo demais. Sim, muitas vezes. Diversas Chega vezes. com a mão assim, ó, aqui. Então, aqui vamos desenvolver o tema. Eu acho que a gente poderia começar o seguinte, falando qual é a dor que mais simula na mente das pessoas que a dor vem de origem do quadril. Quem é que poderia começar a falar aí? Joãozinho, começou com você. Poxa, João. Vai lá, Joãozinho, então. Então vamos lá. A questão aí primeiro da nomenclatura, né, que a gente usa para o que chama de quadril, é que na maioria das vezes as pessoas elas localizam na região lombar baixa. Em relação à cirurgia do quadril, quando nós falamos sobre essa articulação, ela se refere à coxa femoral, que é exatamente na parte de frente do quadril. E se confunde muito, né? Então, não é infrequente aí chegar o paciente falando ou procurando o médico que tem essa área de atuação mais no quadril, mas que, na verdade, é mais relacionada à coluna lombar. Eu acho que uma das razões por isso é que as mulheres, quando elas se referem a uma roupa e dizem que a roupa está justa no quadril, elas entendem o quadril por todo o perímetro da cintura. E aí isso faz com que, quando elas sentem a dor naquele local e vão procurar um especialista, porque isso é mais frequente em mulher acontecer, essa queixa assim, dessa maneira, e elas acham que aquela região ali é do quadril. Eu acho que esse é um dos motivos assim que pode estar causando essa confusão. Uhum. Sim, mesmo que tenha relação. Quer dizer, a gente às vezes, quando a gente recebe esse paciente e o paciente fala isso, a gente olha assim, pô, isso aí não é quadril. Só que aos poucos, né, cada vez mais pacientes a gente vendo, e a gente comentou isso até no último vídeo, a relação que a gente tem com o especialista em coluna, né, que as coisas elas são muito próximas, a junção lombopevica, né, a região, a gente pega muitos pacientes com alterações intraarticulares, que às vezes o paciente não se dá conta, mas assim, que o primeiro sinal é na lombar.
Por isso que essa queixa da lombar, que às vezes quem não é especialista olha assim, não, isso aí é aquela famosa, né? Você toma um remédio, faz a fisioterapia, enfim, e vai se resolver. A gente, mesmo ouvindo assim, pô, essa dor aqui atrás, isso não é quadril, em muitos casos, eu acho que todos nós aqui já pegamos, em muitos casos nós pegamos pacientes com essa queixa inicial, mas que tinham uma alteração articular, que às vezes seguia a vida, né? Não era uma coisa que impactava tanto na qualidade de vida, mas que sendo a causa básica, né? A causa primária. E aí entra o fator biomecânico aí a gente pode seguir o eu acho caminho. eu acho que vai ter 2 grupos de paciente aí, né, Bruno? Vai ter aquele grupo de paciente que tem um sintoma muito leve na articulação do quadril, que daí pesquisando no exame físico e pesquisando sintomas na região a gente detecta, e ele está causando uma influência indireta na coluna por sobrecarga facetária ou sobrecarga até da articulação sacroiliaca. Esse é um grupo de paciente que na minha experiência, isso acaba sendo mais um pouco do público masculino. E tem aquele outro grupo de paciente que realmente tem aquela queixa na região lombar e que se confundiu que aquilo poderia ser da articulação do quadril, né? E outra, essencialmente lombar, né? E outra que tu comentou bem agora, a síndrome quadril-coluna, né? E é muito frequente a associação das dores em ambas as articulações. E o Inácio tem uma experiência grande em pacientes com dor nessas 2 regiões aí, né, Inácio? A parte de quadril lombar aí. Acho que todos nós, né? Acho que todos nós. Um outro fator aí, só complementando aquele primeiro aspecto que você colocou, de a causa pelo que os pacientes o que poderia levá-los à confusão de dizer, é porque as mulheres chamam essa região inteira de quadril. Outra coisa é porque, muito frequentemente, a dor lombar vem acompanhada de irradiação para a região glútea e, às vezes, para a perna inteira, né? Então, o paciente acaba falando, pega a região do quadril aqui, doutor, mas, na verdade, ela estava partindo lá da lombar, né? Isso acho que contribui aí para os pacientes se confundirem um pouco e, às vezes, denominarem uma dor na coluna e que irradia para a região glútea como quadril, e ele não está errado, né? Realmente, às vezes, ele sente no quadril, né? E, em relação a essa concomitância de dores, vamos dizer assim, o que o Bruno falou aí, a gente sempre repete isso e fala em outros vídeos de cada um de nós. Eu digo para meus pacientes que, anatomicamente, ali da primeira vértebra lombar até a metade da coxa, para mim, é como se fosse uma articulação só. A cintura pélvica trabalha como um todo. Então, a sínfise púbica, os 2 quadris, as articulações sacroiliacas e todas as articulações lombares funcionam em conjunto como se fossem uma grande articulação. Então, dificilmente, eu até extrapolo um pouco aquele conceito que a gente aprende na época de residência lá do trauma de pelve. Então, dificilmente eu acho que você tem problema em um lugar só desse anel inteiro. Quando você tem um, você vai ter algum grau de repercussão nos demais, menor ou menor. Menor Sem ou maior. falar daquela regra da ortopedia, né? Que sempre quando uma articulação tem uma limitação de movimento, ela afeta as 2 adjacentes, né? Então, se o quadril tem uma limitação, ele vai irradiar parcialmente para o joelho e vai ter uma irradiação parcialmente para a sacroiliaca e as primeiras vértebras lombares aí. Isso aí, só para colocar, serve para os pacientes, que a gente tem muito no consultório também, pacientes com, cada vez mais, né, com artrodese lombar. Uma coisa, quando uma articulação não funciona, sobrecarrega as adjacentes. Se o paciente tem, por exemplo, uma artrodese L4, L5, S1 principalmente, ele acaba sobrecarregando as articulações sacroiliacas e tem essa irradiação para a região do quadril, que muitas vezes é para a região anterior. Isso confunde um pouco. Aí o colega vem da coluna e fala assim, não, isso não é problema da coluna, isso é problema do quadril. Na verdade, é que o Inácio acabou de colocar, a coisa funciona como um todo. Na hora de falar assim, não, isso aqui é coluna, isso aqui é quadril, pô, acaba isso? Não. E é complicado para nós. Quando chega um paciente que fez cirurgia da lombar, é bem complicado para nós, né? E normalmente vem assim, né, Gusmão? Olha, minha cirurgia está ótima, a artrodese está perfeita, consolidada, isso aí é um problema do quadril. O que me dói o coração é que quando dizem assim, ó, o teu raio-x está ótimo. Isso aí. Então, assim, o raio-x tá bonito, mas e eu? Aqui eu tô. É o famoso tratar raio-x, não trata paciente. Não, eles não dizem nem o raio-x. O pior é que quando é operado, eles falam assim, a cirurgia está ótima.
É isso Nossa, aí. me dá um, Isso isso me dá um aí, pequeno isso aí infarto. O paciente está com dor, então, é imaginária. Pô, pelo amor de Deus, né? Justamente. Isso Isso é aí pra muito mim não fica complicado. bem. Um Que outro simula também essa aspecto. questão da artrodese, só para complementar que o Bruno falou, porque a artrodese a gente pegou algum colega que colocou a mão, vamos dizer. Mas a mesma situação, sem ter ninguém colocado a mão, são casos de espondilite anquilosante, né? Pô, Então, perfeito. espondilite Sim, anquilosante, eu claro. atendo bastante Perfeito. paciente com doenças reumatológicas e você pega o mesmo cenário, é o paciente com a fusão da sacroiliaca e da lombar inteira, com uma repercussão muito grande secundária em cima dos quadris, né, e dos joelhos e das demais articulações. Eu Desculpa te vou interromper, João. aproveitar. O João ia comentar alguma coisa, João? Tem um aspecto também que ele envolve a cronologia do início dos sintomas, né, e a evolução da dor. É bom sempre lembrar que quando tem um evento agudo que desencadeou o início daquele sintoma, por exemplo, a gente sabe que na população em geral a média da anatomia favorável ao impacto, né, é em torno de 30%. Ou seja, de cada 10 pessoas que estão convivendo conosco, 3 elas têm um impacto fibroacetabular. Não significa que eles vão desenvolver sintomas dele. Mas quando, por exemplo, a pessoa que faz uma prática esportiva mais ativa e aí desenvolve alguma lesão relacionada a essa anatomia que ele tem favorável, por exemplo, uma lesão labral. Então, foi um evento marcante ali na vida dele e que desencadeou todo o sintoma em cima disso. Ele consegue pontuar bem qual que é a região da dor. É interessante que, passados 3 meses, em média, já começa a ter uma confusão em relação à percepção da dor. Então, aquela dor que era muito nítida, ela já começa, às vezes, ali que era na região da frente da coxa, ou na região lateral da coxa, ou na região glútea, ela já começa a se espalhar e pegar todas as regiões e, muito frequentemente, também envolver a coluna. A gente tem que lembrar que, à medida que a gente desenvolve um quadro de dor crônica, o corpo ele vai desenvolver técnicas para suprimir aquela dor. E alterações na postura, alterações na forma como a gente vai lidar com a dor. De forma involuntária, o corpo também ele vai se poupar daquilo. E aí a pessoa ela pode começar a sentir uma dor na lombar, uma dor na região facetária baixa, uma dor que aí, com a progressão do desgaste, ela já vai para o joelho contralateral, né? Muito frequente. A evolução da dor lombar, ela é ipsilateral, ou seja, do mesmo lado da lesão no quadril, e contralateral no joelho, né? Normalmente é esse quadro. Então, lembrar que naqueles quadros crônicos, né, e a gente já cronifica a dor com mais de 3 semanas, né? Mas eu citei o exemplo de 3 meses, só para florear um pouco mais, já fica bem difícil a identificação desse ponto exato de dor e começa essa confusão, né? Perfeito, João. E outra coisa também que é interessante é no paciente que essa dor vai ficando mais difusa, tem o papel secundário, como tu falou, do mecanismo de defesa do próprio corpo, de começar a contratura na musculatura ao redor da articulação do quadril ou da lombar, tentando proteger aquela articulação, porque percebe que no movimento existe uma certa piora, e às vezes a musculatura fica como um bode expiatório. Às vezes o paciente acha que é muscular, né? Especialmente se em homem, jogador de futebol de final de semana, acha que está com uma distensão no músculo. É uma Não, isso característica aí, isso. isso aí é super importante. A gente costuma dizer para os pacientes que a dor, a musculatura não é o inimigo. Ela às vezes é o primeiro sinal, é o primeiro, vamos dizer assim, é a primeira forma de colocar que existe uma alteração, seja na articulação do quadril, na articulação lombar, enfim, o que seja. E o que a gente vê na prática, e como a percepção é sempre da musculatura sendo ela o problema, muitas vezes o colega fisioterapeuta ele vai ajudar nisso aí, sem ter uma avaliação médica, e muitos pacientes acham que isso é muscular, e aí procuram um fisioterapeuta, não procura avaliação do colega, né? Então, o fisioterapeuta vai e começa a tentar o quê? Alongar aquilo ali. Começa a trabalhar aquela musculatura, e o paciente começa a responder pior. E aí, quando ele vai para a gente vê lá muitas vezes que o paciente às vezes tem uma artrose no quadril, uma limitação, uma dor secundária pela musculatura, né? E que não estava com diagnóstico. A gente conversa com o fisioterapeuta, caramba, cara, tem mesmo uma artrose aí. Então, essa queixa, essa questão da musculatura é super importante. A gente tá bem linkado nisso aí, né? Eu vou botar Deixa uma eu imagem, tá? Para que vocês comentem, certo, pessoal? Vou botar uma imagem aqui, ó. Aí. Acho que está entrando para todo mundo, né, a imagem. Sim. Acho que Tá? sim.
Então, fiquem à vontade para comentar aí sobre essa imagem, que eu acho que é importante porque é bem característica de sintomas do quadril, né? É bem característico. A gente vê aí, olha, um adulto jovem, né, uma idade aí, vamos jogar entre 30 e 40 anos, vamos citar aqui um caso clínico, né, 30 e 40 anos, homem, então sexo masculino, começou uma dor aí na região do quadril, lateral indo para a região anterior também do quadril direito, praticando atividade física. Vamos colocar aí que ele faça, por exemplo, futebol, que ele joga futebol, né? E ele começou com essa dor de início agudo, né? Nessa faixa etária aí, é bem frequente já iniciar os sintomas do impacto femoroacetabular, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Eu voltei sem querer ali, deixa eu voltar para outra. Mas que acaba que é semelhante também, né, Guzmão? Essa aí que você está Não, é mostrando, semelhante também. padrão semelhante de dor, que mostram nada mais do que o que o João comentou no nosso último vídeo aqui, respondendo a uma das espectadoras aí, falou, o sinal do C. É isso aí que o João comentou, é essa dor entre a mão abraçando o quadril, como se a dor fosse entre os dois dedos, né? Ela é uma Esse dor exemplo profunda. aqui, né? Ó. Exato. É bem interessante esse exemplo, porque o paciente ele quer dizer normalmente, olha, minha dor não está na frente, não está atrás, ela está no meio entre esses dois dedos, né? E ele mesmo fala, né? É lá dentro mesmo. É lá dentro. Quando o paciente ele fala assim a dor é mesmo, lá dentro. lá dentro, exato. não tem jeito. É profunda, né? Ele é fala, profunda, não é aqui né? em cima. Ela é profunda. E ele ainda fala assim, eu não consigo palpar a dor, é lá dentro. É quando eu mexo, é quando eu caminho, lá dentro, é diferente. Aí você já, sinal de alerta totalmente ligado, né? Isso aí. Alguns pacientes, até mulheres, né, que têm uma flexibilidade maior, elas conseguem alongar mais e sentem alguns estalitos que costumam dar um relaxamento nessa região também, né? É só lá, parece que meu quadril desencaixou e encaixou novamente. Isso é bem típico da ruptura labral. É uma coisa interessante que o Bruno comentou ali, que talvez um pouco agora com o que o João falou também o paciente ele vai achando algumas vezes maneiras de dar um alívio temporário, assim, uma posição, um alongamento e tal que melhora, e entra um pouco com o que o Bruno falou, de alguns pacientes que vão direto ao fisioterapeuta, ou o próprio personal trainer, às vezes, que faz um alongamento e tal na busca de melhorar uma possível dor somente muscular na cabeça deles. É importante ressaltar que a dor existe como um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, ela é um sinal claro de que algo está errado. Em princípio, é isso. E aí entra um pouco, assim, eu tento falar para os pacientes, eles têm muito medo de procurar o médico, como se buscar o médico fosse necessariamente dizer que vai ter alguma conduta adicional. E não, o papel do médico é de diagnosticar, nem que seja para te tranquilizar, para falar para você, fique tranquilo, volta para treinar, tá aqui as orientações para o teu personal, para o teu fisioterapeuta. Então, não necessariamente o médico vai fazer alguma conduta e você não é obrigado a fazer nada. Não, então, e mesmo outra que coisa ele propõe também, alguma coisa, né? Renato, quando o paciente procura, então, o especialista, pelo amor de Deus, ele já chega que ele acha que... Ele já fala assim, doutor, mas é cirurgia isso? Calma, né? Exatamente. Calma, vamos ver aí, vamos fechar isso aí. Às vezes pode ser uma sobrecarga muscular, biomecânica, enfim, o que seja. Mas, enfim, então, no fundo, é o que você falou. É o que você falou, a dor muscular muitas vezes é simplesmente o sinal inicial e às vezes o momento oportuno que a gente tem de conseguir salvar um quadril, salvar uma articulação com intervenções menores ou com nenhuma intervenção, mas que no mínimo o paciente tem que ouvir isso de alguém que entende disso, alguém que só trabalha com isso, um especialista e médico, né? Então o papel a prerrogativa de diagnóstico é médica. É importante que o paciente entenda isso. E tem uma outra situação aí também que pode levar à confusão, que vocês também devem ter tido essa experiência, que é o paciente que tem imagem compatível com alguma alteração do quadril, por exemplo, tem um impacto femoroacetabular ou tem uma lesão labral, e no momento ele se apresenta com uma dor que vem da coluna. E aí ele chega com os exames, com uma cirurgia indicada, querendo ouvir uma outra opinião, mas que no exame físico, no histórico, vocês percebem aí que a dor não está vindo do quadril, está vindo da coluna, né? É uma outra situação. Sim. Isso aí. Porque que negócio? A gente não trata exame, né?
Trata por paciente, isso tem que a parte examinar, do tem que ouvir. exame físico é bem É importante. super importante. Às vezes o paciente, eu acho que isso acontece com todos nós. O paciente chega no consultório, às vezes com aqueles monte de exame, coloca o exame e vai distribuindo o exame. Calma, peraí, vamos conversar. Vamos tentar entender a história. Porque às vezes, pela história, às vezes um detalhezinho que o paciente fala muda completamente a nossa percepção do caso, entendeu? Então, eu sempre falo isso com o paciente, todos eles chegam, depois de um certo tempo, com essa mala de exames, ele, calma, gente, peraí, vamos conversar, que é super importante. Detalhes da conversa são super importantes, entendeu? Ó, eu vou colocar mais uma imagem aí para vocês, tá? Para vocês comentarem aí essa imagem, eu acho que é bem interessante. Eu uso muito no consultório para explicar para os pacientes. Ó. Isso aí é de suma importância. E aí, quem é que gostaria de comentar um pouco sobre essa imagem? Principalmente nas duas laterais, né? Vamos explicar então um pouco aí para os nossos ouvintes o que significam essas imagens, né? Então essas linhas que vocês estão vendo aí com esses números e letras e números, né? Elas correspondem ao que se chama dermátomos. O que são isso? Isso é a representação nessas linhas, nessa altura ou nesses níveis aí da superfície do corpo de uma dor que na verdade ela é originada naquele nível da coluna, correspondente à coluna, tá? Então, como vocês estão vendo ali na parte da frente, né, que o manequim ele está de frente, onde está pintadinho ali de amarelo, corresponde a L1, L2, na verdade é uma dor que vem de L1, L2 lá da lombar, né? Então, ele pode ter algum problema na lombar, mas ele vai ter uma dor nessa região. Da mesma forma, ali na região onde está pintado de azul, né, na figura esquerda, então ela vai pegar vários dermátomos, né, pegando mais L2, L3, L4, né, dermátomos sensitivos esses que são percebidos aí na região do quadril. E na imagem que ele está à direita, está mostrando a parte de costas, né, olhando de costas. Então, muito frequente isso, mulheres principalmente, que queixam de uma dor na região tuberositária, ali onde apoia a região, o ossinho ali de apoio na cadeira, que corresponde a S1 e S2. Esse ramo ele é muito frequente. Por que é mais frequente na mulher? Principalmente pelo tilt pélvico, que é como é a inclinação da pelve em relação à lombar, e que termina gerando um desgaste maior nesse nível aí da articulação na lombar, que é L5, S1, e na sacroiliaca, que é de S1 e S2, e vai terminar tendo uma dor nessa região glútea profunda. Essa imagem, eu acho essa imagem bem importante, né, para mostrar para os pacientes quando eu vejo que a dor não vem do quadril, e é uma imagem que me ajuda a explicar para os pacientes que o nosso corpo ele tem fiações, como se fossem fiações elétricas que saem da coluna e levam o sensório e o controle motor para todo o corpo. E às vezes eu comento assim, olha, se der um estouro no transformador e queimar o transformador da rua, vai faltar luz aqui. Mas o problema não quer dizer que esteja aqui na sala, o problema é que tem o problema no transformador na rua. Então, eu acho que é uma analogia boa que ajuda o pessoal a entender essa distribuição neural que existe. E também tem a dor crônica, né, lombar, que às vezes nos confunde muito e o paciente fica muitas vezes... Olha, quem já não ouviu falar, o paciente falando assim, ó, ah, doutor, será que bursite tem cura? Porque eu tô há 3 anos com uma... E aí, quando tu vê, não é culpa da bursa, né? Ela apareceu no exame como um bode expiatório, mas ela, às vezes, não é culpa, digamos, dos sintomas, né? Não, uma coisa que é interessante, João, é o seguinte. Essa questão da parte sensitiva, o João explicou da parte dermato, a gente examina o paciente no consultório. O paciente, muitas vezes, a gente encaminha esse paciente para um colega para avaliação, um colega de coluna. O colega de coluna vê a ressonância, examina o paciente e fala assim, olha só, não tem nenhuma alteração. E aí a gente faz um simples teste de rolamento, no qual a gente pega esse dermátomo, e justamente por causa da alteração sensitiva, pela dor neurogênica, enfim, desse contato sensitivo ali da pele,
A gente vai pegando esse dermátomo e vai fazendo, às vezes, um teste que a gente chama, é como se estivesse apertando um pouquinho a pele ali, superficial, e o paciente reclama muito de dor. Então, não necessariamente o paciente tem que ter uma compressão na coluna lombar, e aí ele passa pelo colega de coluna e fala, não tem nada aí, mas ele pode ter uma alteração sensitiva naquela região do dermátomo, nem como o João explicou. Isso acontece muito, entendeu? Então, e aí se torna cada vez mais difícil, principalmente quando é na região lateral, que aí vem o que você acabou de comentar. É o paciente que tem uma dor trocantérica, uma dor da bursite, que não melhora com 3, 4, 5 anos, já fez infiltração com corticoide, já fez fisioterapia mais de 50 sessões e não está resolvendo. Porque provavelmente, muito provavelmente, a dor não é oriunda da região trocantérica. E aí vem a relação que o Inácio colocou desde o início, entendeu? Então, é muito mais complexo do que fiz a ressonância, apareceu bursite, pronto, acabou, está resolvido o teu problema. Se ela tem bursite no quadril. Não é assim, né? Eu digo, é muito frequente isso, né? A gente pegar a gente, especialmente na região lateral do quadril, com essas dores crônicas e que já fizeram 1 milhão de tratamentos, 1 milhão de infiltrações e fisioterapias e não tem sucesso. E eu sempre falo, claro que quando a gente está conhecendo o paciente, a gente não pode de cara dizer o que é que está errado na história, vamos dizer. Mas são 3 causas básicas para uma refratariedade de uma dor assim. Algo que não melhora cronicamente em 2, 3 anos. Isso não é normal. Primeira coisa, o paciente entender isso. Isso não é normal. Não tem nada de uma dor que não possa ser resolvida com todos os recursos que a gente tem dentro da medicina hoje em 2 anos, 3 anos. Então, nesses 3 causas básicas, a primeira é isso que você falou, Bruno, é diagnóstico errado. Então, se alguém lá atrás diagnosticou errado, tudo dali para frente vai ser feito de maneira errada. Então, essa é a primeira coisa. Perfeito. Importante quando o paciente chega a começar do zero, muitas vezes. Né? Começar do zero. Exatamente. A gente, às vezes, não é bom nem assim. Eu falo para o paciente, me conta a tua história, mas eu já digo logo, porque às vezes eles falam também em relação ao tratamento. Aí que é a segunda causa. Segunda causa, o tratamento realmente foi inadequado. E aí entra uma miríade de coisas. Infiltrações que não foram feitas no lugar correto, porque foi feito às cegas, não usaram ultrassonografia, chumbo de corticoide, a infiltração não foi onde deveria ser, foi uma dose altíssima, uma série de coisas. Fisioterapia mal orientada por um profissional, às vezes, que não conhecia o caso. Então, a segunda coisa, o tratamento realmente foi inadequado, mesmo para um diagnóstico correto. E o terceiro é que não quer dizer que foi errado o diagnóstico, ele foi incompleto, porque alguém olhou pequena para a coisa, não teve uma noção do todo, faltou ampliar a cabeça. Então, diagnosticou uma coisa que realmente existia, talvez, uma lesão do labrum ou uma tendinopatia do glúteo médio, que estava dando problema, mas esqueceu de olhar outras coisas que também estavam contribuindo para aquela dor. Inácio, eu trabalho sempre com essas 3 coisas. Você colocou muito bem. Eu vou colocar um caso recente, numa paciente que tinha uma dor crônica no quadril, e a gente conversando, ela começou a relatar que tinha dores também em outras articulações, principalmente nos 2 ombros, tá? Uma paciente que você olhava para ela, uma face assim de cansada, né? Aquelas olheiras aqui, mas pela dor, né? Crônica. E aí eu fiz uma pergunta para ela, que realmente eu faço assim, mas nesse caso em particular, a senhora já investigou a alteração da tua tireoide? Não. A paciente tinha hipotireoidismo. Então, muitas das dores miofaciais, que ela era de fibromialgia, né? Tratada como fibromialgia esse tempo todo, ela tinha uma doença endócrina que não era diagnosticada nem tratada. E aí começou. Ela falava para mim assim: como é que um ortopedista aventou uma possibilidade dessa, né? Ela foi no colega, fez todo as orientações com relação a isso, né? Uma colega que faz uma parte mais específica dessa parte de hipo, e a dor dela melhorou 80%. Começou a fazer um trabalho biomecânico efetivo, que é aí que você comentou, não é a fisioterapia. Que muitas vezes o paciente fala assim, não, eu fiz 60 sessões de ultrassom, tens 30 segundos uma, 30 segundos a outra e fui embora. Pelo amor de Deus, não vai resolver nunca. Nunca. A gente entende que o processo é biomecânico, não vai resolver nunca com isso. Entendeu? Então, é muita coisa por baixo, entendeu? Esse exemplo aí foi muito bom, Bruno, porque para os ouvintes eles entenderem um pouco como que é complexo, né, o tratamento da dor crônica. Sim. A dor crônica ela não envolve só aquele resultado do exame da ressonância magnética, por exemplo, que falou que tem uma tendinite no quadril, uma bursite do quadril. Ela envolve, isso seria o aspecto anatômico, digamos, mas ela envolve também um aspecto sistêmico,
no aspecto sistêmico quando a gente fala do corpo inteiro, e aí pegando a parte de metabolismo, por exemplo, esse daí foi um exemplo, né, uma alteração na tireoide, por exemplo, ácido úrico também, já muitos pacientes aí com dores, homens principalmente, e que melhoram simplesmente controlando mais o metabolismo. As mulheres na menopausa começam a ter alteração estrogênica, tem maior prevalência, né, não? Exatamente, a parte muito hormonal mais complexo. é muito mais complexo. Depois a gente já pega também para quando tem aquela dor cronificada e começa também com componente miofascial, isso dificulta ainda mais aquela pessoa que não aguenta o toque ali na pele, por exemplo, já tem uma reação de dor muito mais exacerbada do que a gente esperaria, né? E aí já entra a parte também do sistema nervoso central, né? Como que estão os analgésicos naturais, né? A endorfina, a dopamina, como é que está toda essa parte aí, a serotonina, que vai dar um alívio na dor, tudo isso está uma bagunça, né? E aí você tem que pegar esse paciente e realmente montar o quebra-cabeças, e o ideal é começar de tudo, né? Como você fez, né? Pega tudo, examina tudo, não se fiar apenas aquele exame ali, porque senão termina ficando frustrado e não consegue chegar no tratamento correto. É isso que a gente estava conversando, é muito mais do que uma simples ressonância da lombar e uma ressonância do quadril. Muito mais que isso. O que o Inácio falou, né, que eu achei interessante também, ele falou assim, às vezes o diagnóstico está certo, mas o tratamento é incompleto. E eu costumo comentar assim, muitas vezes o paciente tem uma alteração no quadril que é pequena e aquela dor do quadril está sendo amplificada de uma forma desproporcional por uma alteração lombar. Como o João falou, né, numa dor crônica, ocorre aquela disfunção neural que amplifica, às vezes dá uma sensação de queimação, alodínia, e tem uma dor desproporcional na lateral do quadril, na lateral da coxa, por exemplo, né? Onde parece que aquela pequena bursite que se mostra na ressonância está sendo responsável por tudo isso, mas não. A bursite talvez esteja participando com um grau de 10%, 20%, vai variar de uma pessoa para outra, né? É só um exemplo, mas que tem um outro componente neural que tem que ser tratado em conjunto. E a maioria dos pacientes fazem o quê? São orientados a fazer infiltrações, como o Inácio colocou, infiltração de corticoide na região lateral, tratando apenas uma coisa que pode ser um fator bem menor de uma coisa muito maior, né? Esse é que é o ponto. E aí o paciente vai se frustrando, né? Uma ferramenta que... Pode falar, Guzmão. Não, uma ferramenta que eu tenho achado interessante para tentar, digamos, separar, como se diz assim, o joio do trigo, né? Tentar separar os sintomas. Eu tenho gostado cada vez mais da termografia nesse papel, cara, porque a termografia nos ajuda muito a separar dor articular, miofacial, de dor neural. Então, eu acho que para esses casos, ela é uma ferramenta boa. E ela também ajuda a gente saber qual é a área que a gente começa a tratar primeiro. Se a gente vai começar pela parte quadril miofacial ou se vai começar pela parte lombar neural, digamos assim. Então, ela dá uma ajuda. Porque, às vezes, uma eletroneuromiografia, por exemplo, que é um exame comum para se pedir quem tem alguma alteração de coluna, a eletroneuro ela não tem uma sensibilidade tão grande, né? Então, às vezes, não pegou bem o nervinho, ela não é tão sensível assim. E para essas queixas sensitivas, então, ela é praticamente nada. Essas alterações sensitivas que a gente está comentando aí, a termografia dá de 1000 a 0. É fantástico mesmo. E outro recurso muito interessante são os bloqueios testes, né? Então, é o que eu digo para todos os pacientes, que entendam que a gente está falando que muitas vezes existem dores de múltiplas causas. Então, existem as duas coisas. Existe uma dor realmente do quadril e existe uma dor realmente advinda da lombar, que pode estar doendo até no quadril. E é impossível você, como paciente, mesmo que você tenha um conhecimento do próprio corpo muito grande, os atletas têm muito isso, uma consciência corporal grande, e a gente também, é impossível para a gente determinar qual a porcentagem de culpa de cada uma.
Ah, não, Sim. tá vindo 80% da tua lombar e 20% do teu tendão lateral do quadril, da tua bursite. Não, é 50-50, é 40-60. Isso não tem como. E aí eu acho que uma grande ferramenta que eu falo para os pacientes, e eu uso bastante dela, é o bloqueio teste, que seria o quê? É você ir nas possíveis causas de dor, já vai ter um diagnóstico prévio teu, e você fazer uma infiltração guiada por algum método de imagem, que na mão de todos os 4 aqui, a ultrassonografia é o melhor, porque está dentro do consultório, é indolor, não tem radiação, não tem nada disso, e você injeta simplesmente anestésico local. Então você coloca, eu estou em dúvida se é na coluna lombar, na raiz de L5 ou se é no tendão do glúteo médio. A gente vai no tendão de glúteo médio, aplica um pouquinho de anestésico local. Doutor, desapareceu a minha dor por completo. Está respondido. 100% era do tendão. Ah, não, doutor, melhorou 60%. Ótimo, 60% era do tendão. Vamos lá em cima agora. Faz na L5. Melhorou tudo agora, doutor. Então, 60% era do tendão, 40% era da lombar. É uma ferramenta que ajuda demais. Concordo com a termografia, é excelente, até por não ser mórbida, né? Não tem nem essa injeçãozinha fininha. É fininha, é uma agulhinha Mas da é uma espessura injeção. de uma agulha de insulina, mas é uma injeção, né? Mas eu acho que o bloqueio teste me ajuda muito nesses casos mais difíceis. Porque às vezes na termografia mostra as duas alterações. E Isso. às vezes ela não dá tanto, digamos assim, o quanto de cada uma dá o sintoma, ela te dá um guia para onde começar, né? E aí às vezes a gente começa mais na lombar ou mais no quadril os bloqueios testes, por exemplo, que tu citasse, que perfeito. Fala um pouquinho sobre a termografia para os pacientes, para eles entenderem, eu acho que é interessante. A termografia, ou também o pessoal às vezes chama de termologia médica, né? É um exame de imagem que ele mede a temperatura que a pele irradia, né? Ele faz uma imagem térmica do paciente. E através da temperatura irradiada na pele, a gente consegue determinar disfunções neurais, porque daí os nervos que comandam os vasos sanguíneos que fazem a dilatação ou contração estão alterados, e consegue diferenciar isso de problemas miofaciais, músculos e faces que, em geral, tá mais inflamado, fica com uma temperatura maior, e se tem um problema neural, fica com a temperatura menor, em geral. Não é a minha área de especialidade, eu não fiz nada de cursos de interpretação disso, pós-graduação de interpretação, a gente faz aquisição das imagens e manda para colegas que têm, inclusive, doutorado, pós-doutorado nisso aí, eles fazem a interpretação e nos dão a interpretação deles daquela imagem, né? E aquilo ali nos ajuda. Uma outra ferramenta também que é interessante, quando a gente já tem a termografia feita, a gente usar ela para saber quais são os pontos que a gente vai começar a fazer o bloqueio teste ou começar o tratamento. Então, no momento disso, a gente pode fazer a imagem térmica e escolher os pontos gatilhos que estão mais ativados, no caso de pontos miofaciais, ou ir direto para uma parte neural mesmo, né? Para fazer o bloqueio teste, isso eu acho que é uma coisa que ajuda. Infelizmente, ela não é tão prática, assim, em função da gente tem que fazer a termalização, assim, né? Tem que diminuir a temperatura da sala bastante, o paciente passa um pouquinho de frio ali, poderia ser mais conveniente, mas, por outro lado, não tem irradiação, né? É uma coisa bem tranquila, uma imagem térmica. E hoje em dia a gente manda essa imagem pela internet, ela é interpretada em grandes centros e depois volta para a gente com resultado. Então, é mais ou menos dessa maneira que eu uso. Eu gostaria que fosse mais rápido isso, mas por enquanto essa maneira que eu estou utilizando assim tem ido bem. Assim. A título de curiosidade aí, como a gente sempre acaba caindo nesse tema agora no momento, para vocês entenderem como ela é uma câmera que mede a temperatura da pele, e, em modo geral, é uma câmera por infravermelha, ela está sendo uma das armas mais importantes no combate mundial ao coronavírus. Perfeito. Então, os grandes aeroportos e transportes terrestres, em ônibus, em tudo, os fiscais entram com essa câmera, os bombeiros estão fazendo isso aqui no Brasil, em Santa Catarina, no interior de São Paulo, fica no aeroporto filmando. Quando uma pessoa passa, que essa câmera detecta uma temperatura muito elevada, já é uma pessoa que vai ser avaliada com maior cuidado como potencial grupo paciente infectado. Então, é uma coisa interessantíssima, porque a termografia ela detecta algo que não há como
simular, ou não há como alterar ou fingir que está ocorrendo alguma outra coisa, né? Por quê? Porque ela detecta principalmente alterações do sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, que são as variações ali entre o estímulo adrenérgico e noradrenérgico, não tem como a gente mudar isso daí. Então, por exemplo, no caso, contextualizando aí em relação à dor crônica, aquela pessoa que ela já tem uma alteração ali, principalmente relacionada aí à substância P, ela vai ter alterações na temperatura daquela região. Isso daí entra em outro ramo aí de diagnósticos, né, de características de dor crônica, e essa câmera ela consegue detectar isso, né, e com o procedimento que o Inácio falou, né, que seria um bloqueio, a gente neutraliza aquele ponto de dor e na câmera você consegue detectar a normalização da temperatura ali na região. Ou seja, você tirou aquele estímulo que seja adrenérgico, cortou, e aí você tem uma normalização da temperatura naquele sítio e mostra ainda mais com maior sensibilidade que aquele realmente é o ponto que você tem que atuar. Eu vou mostrar para vocês uma curiosidade, tá? Eu não sei se vocês sabem disso, ó. Esse é um software que está sendo desenvolvido pelo Dr. Brioski, que chama Feverfy, tá? Então, ele já está disponível para quem tem a câmera experimentar, né? Ele não está validado ainda. Então, o que esse software faz? Ele mede a temperatura e ele detecta se a pessoa vai ter febre, segundo o Brioski, mais ou menos 4 dias antes. Então, ele pode ser usado para escanear, digamos, pessoas que vão entrar em um ambiente fechado, por exemplo. Ele ainda não está, digamos assim, liberado, ele só está em fase de teste, tá? Ele está fazendo um banco de dados disso. Então, ele vê a temperatura na forehead, né, na testa, e ela consegue detectar em 4 dias antes da pessoa desenvolver a febre clínica no termômetro axilar, se ela vai desenvolver os sintomas de febre ou não. Então, é bem interessante, ele está já disponível para a gente testar, a gente testou no consultório isso, a gente testou em todos nós que trabalhamos ali no consultório, todo mundo deu negativo ali, mas eu achei assim, nossa, super interessante isso aqui, o trabalho que o Brioski está fazendo aí, sensacional. E Bem em legal breve, mesmo. quando ele estiver funcionando mesmo, ele vai virar um componente que vai poder ser usado, e é usado em tempo real, viu? Viu que a pessoa mal para, ó, ela mal para na câmera e depois já sai, aparece o botãozinho ali, go, tá ok, se aparece o botãozinho vermelho, é que pode ter algum problema. E aí se pede para a pessoa, olha, fica em isolamento, de repente faz o teste, né? Enfim, quando o teste estiver disponível e tal. É muito interessante. Nada no assunto aí e tal, né? Não, mas tá no momento, né? Tá no momento. Tá atual. Meu quadril é sempre assim, o que há de mais atual e mais moderno a gente tem que falar. A gente está aqui para isso, botar vocês à frente. Vocês já vão estar sabendo, quem assistiu a live já vai estar sabendo de uma ferramenta aí no futuro que muita gente que não assistiu não vai ter nem ideia que isso existe. Vai dizer que é ficção científica. É isso aí. É o Vingador do Futuro. Você lembra? Aquele filme que o cara... Essa ferramenta ela é usada também nos times, né? Na medicina esportiva, nos times e na monitorização de atletas, e ela é usada também para detectar até o risco de lesão, né? Então seria assim um pré-lesão, né? Ele faria uma leitura ali corpórea do atleta e já detecta ali algumas vezes até mais precocemente do que usando o dinamômetro, né? Consegue detectar com bastante precocidade. A gente poderia aproveitar esse tema de diagnóstico, né? A minha dor é no quadril e eu gostaria de lançar a pergunta para cada um de vocês. Se vocês pedem como um primeiro exame, digamos assim, a primeira ressonância que o paciente vai fazer, ou ele já tem outras que são muito antigas, vocês pedem direto ressonância com contraste intraarticular, ou seja, artrorressonância, ou vocês pedem usualmente como uma primeira ressonância, a ressonância simples? Eu acho que é um tema interessante aí para o pessoal, para a gente conversar. Bom, eu não simplesmente por hábito, posso dizer sempre nem nunca, porque medicina não tem isso, mas eu não solicito artrorressonância praticamente nunca. Na verdade,
solicitar a artrorressonância, da pessoa ir na clínica para o radiologista aplicar o contraste dentro da articulação, eu não solicito nunca. Eu acho que quase nunca tem indicação, e nos poucos casos em que eu acho que pode ser vantajoso, normalmente existe dor dentro do quadril, e aí eu prefiro propor para o paciente fazer eu ajusto a minha agenda com a agenda da clínica de radiologia, que eu tenho um colega aqui que tem uma clínica, e aí eu faço no consultório a aplicação de ácido hialurônico dentro do quadril, que ele funciona como um contraste, só que ele tem um papel terapêutico. Então eu faço o tratamento da dor dele com o ácido hialurônico, essa infiltração guiada por ultrassom e feita por mim, porque eu tenho a confiança de que eu coloquei onde eu queria colocar, e ele sai na sequência da minha clínica e vai na clínica de radiologia e faz a ressonância, e aí eu vou ter uma imagem com líquido intraarticular, uma imagem como se fosse um contraste intraarticular. Mas 98% dos casos é ressonância simples sem contraste. Brunão, também. Não, também. com certeza. Nada de contraste. Acho que ainda tem muitos anos. E tu, João? Só para explicar para os ouvintes uma diferença. Existe a artrorressonância, que é essa que está sendo discutido, que é diferente da ressonância com contraste. A artrorressonância é a aplicação do contraste utilizando uma agulha dentro da articulação do quadril. Quando a gente fala sobre a ressonância com contraste, que algumas vezes estou explicando isso porque tem paciente que chega lá, doutor, mas e esse exame, ele é com contraste ou sem contraste? Depende. Por exemplo, se eu estou, o meu estudo ele está mais direcionado ali para a região trocantérica do glúteo, eu gosto que se faça com contraste, mas é o contraste venoso. Para quê? Para dar um realce maior ali na região dos tendões e ver se tem uma captação maior ali naquela topografia. É diferente de pegar o contraste e colocar lá dentro da articulação. Esse contraste dentro da articulação ele serve mais para pesquisar lesões labrais e também delinear melhor a cartilagem articular. Não uso hoje a artrorressonância por um motivo de já ter disponível, pelo menos aqui em Belo Horizonte, no hospital onde eu trabalho, a ressonância com 3 Tesla. Então, para a parte intraarticular, 3 Tesla me dá um mapeamento muito bom da cartilagem. E com os cortes que a gente faz hoje, ou a programação dos cortes, a gente consegue praticamente mapear toda a área labral. Né? E junto com a clínica, a gente fecha o diagnóstico, por isso que eu não faço. Ótimo, Perfeito. concordo plenamente com todos aí. Eu também eu faço esse exame com muita exceção, né? Muita exceção. E uma coisa que eu gosto de fazer, digamos assim, se eu tenho um paciente que tem impacto femoroacetabular, digamos assim, anatomia do impacto, tá? Mas tem aquela dor que vai e vem, não tá tão clara, às vezes fica um período sem dor, às vezes incomoda e o paciente faz atividade física. Eu costumo falar para ele o seguinte, olha, faz a atividade física aí que tu costuma fazer, joga futebol, faz uma corrida, e aí Depois... no dia seguinte, isso vai aí. E faz a ressonância. Isso aí, eu também faço isso. E aí a gente consegue, digamos assim, tentar provocar para pegar ver o time melhor possível. Pegar um time melhor, se o exame deu negativo. É o efeito carimbo, né, que eu falo. É o efeito carimbo do impacto. Porque onde um osso vai bater no outro, vai ficar marcado ali, vai dar um sinal aumentado do hipersinal, que a gente fala, área de edema ali ósseo. Eu tenho quando eu jogo futebol, meu amigo, vai para campo, joga sequência enorme, fica o fominha do campo, meu amigo. Não sai, briga para não sair. Posso mostrar o modelinho aqui? Mostra o modelo aí, João. Olha aqui, ó, gente, do que a gente está falando, que o Davi acabou de explicar aí, em relação à ressonância, né? Ela feita depois. A tela do João, tá? Para ela ficar grande aqui. Depois que ela é feita com após atividade física, então o impacto ele é o conflito dessa regiãozinha do osso contra essa outra regiãozinha do osso. Quando ele faz atividade física, isso vai ocorrer em ciclos aumentados de carga e que vai terminar sendo detectado pela ressonância magnética. A gente brinca que se der uma topada com um pé na parede e fizer uma ressonância magnética, vai detectar aquela área de edema ali no pé. Então, vocês imaginam depois de fazer atividade física, né? Então, essa região do osso, ela vai ficar pintadinha na ressonância. E aí vai dar maior sensibilidade ao exame, tá? Perfeito. Perfeito, John. Muito bom. É a ideia da gente tentar mostrar aquilo, né?
mostrar realmente aonde que está, se está ocorrendo realmente clinicamente o impacto femoroacetabular ou não, né? Tentar ver na ressonância. Porque às vezes isso que o paciente, que o João mostrou, acaba mostrando na ressonância o edema ósseo, né? A gente vê o edema João, ósseo, choque, né? Já que entrou nesse detalhe aí, eu queria botar entre nós quatro, o que vocês acham? Muitas vezes o paciente chega com uma ressonância para a gente, teve outro colega, e o laudo veio lá, sugestivo, né? Sempre vem assim, né? Sugestivo de impacto femoroacetabular, enfim, algumas alterações. Para vocês, o que é mais importante? Essa ressonância que o paciente trouxe, estou falando de imagem, tá? Obviamente o exame clínico, enfim. Essa ressonância que o paciente trouxe ou a nossa sequência radiográfica? Isso daí que o Bruno tocou é importantíssimo. Porque para eles, né? o paciente, às vezes ele acha que o diagnóstico é feito pela ressonância. A ressonância é o melhor exame do mundo. É o que vê tudo. É verdade, Bruno. Entendeu? Muito, muito bem lembrado, né? O impacto femoroacetabular, ele é alteração na anatomia óssea. Anatomia óssea de quê? Nós temos no quadril, na articulação coxofemoral, dois componentes. Um que é do acetábulo, que é essa conchinha aqui, essa partezinha aqui, que é a parte fixa do quadril, e a outra que é da cabeça do fêmur junto com o colo, que é a perda dessa cinturinha que existe aqui. Então, isso daqui, imagine se fosse uma linha retinha. O melhor exame que existe para a gente estudar isso daqui, essa anatomia, por incrível que pareça, é a radiografia. A radiografia, com as incidências específicas aí do quadril, elas vão permitir que estudemos como que é essa orientação espacial da bacia em relação à cabeça do fêmur. E é interessante isso que o Bruno falou, porque algumas vezes o paciente chega com a ressonância e a gente fala, não, mas eu preciso ver o raio-x. Ele, não, mas eu já tenho a ressonância aqui. É isso. Para que você quer o raio-x? É isso mesmo. Isso foi muito assim. Muito bem lembrado, viu, Bruno? Algumas vezes acontece do paciente ter feito o raio-x. Ele falou assim, não, eu nem trouxe, doutor. Nem trouxe, porque eu acho que não é necessário. Eu achei que você não fosse precisar. É isso mesmo. O raio-x ninguém fala, trouxe a ressonância. Exatamente. É bom assim, os pacientes têm que entender, porque, na verdade, colocam, assim, a comunidade médica mesmo coloca isso na cabeça deles. Acho que a ressonância é um exame altamente preciso. Então, é o exame mais preciso que existe. Logo, se ele é o mais preciso, o paciente imagina, com razão, é o completo. Não precisa levar mais nada, isso aqui viu tudo. E aí entra o que tanto o Bruno como o João falaram, que o impacto femoroacetabular é um problema, vamos dizer, ósseo. E a ressonância não é um bom exame para avaliar a estrutura óssea. Então, se a gente quer ver a parte óssea, radiografias bem feitas em diversas posições é a melhor opção. E não é suprida pela ressonância. São coisas complementares. A ressonância a gente até pede para ver outras coisas. Ver lesão do labrum, ver o estado de cartilagem, ver os tendões. As consequências do impacto. Eu costumo dizer ao paciente o seguinte, o diagnóstico é pela radiografia. O que eu quero na ressonância é determinar as consequências. Cistos, lesão de labrum, sinovite, cisto-erosão na cabeça, edema, enfim, é isso que eu tento explicar para o paciente. A gente gosta também de descartar outras possíveis causas de dor. Sim. Como, por exemplo, osteonecrose, né? Exato. Necrose vascular, osteonecrose, ou também algum tumor ósseo que pode estar ali, uma sinovite vilonodular, enfim, algum outro negócio mais raro que pode se demonstrar na ressonância. Os exames se complementam. Exato. Um sem o outro perde o sentido. Os dois, acabou. Aí pronto. Junto com o exame clínico, uma história bem feita, pronto, meio caminho andado. Meio não, né? 82% de caminho andado. 82%. Muito bom, viu? Muito bem lembrado aí, Brunão. E aí, Guzmão, o que você bota mais pra gente? Eu botaria o seguinte, tá? Qual situação que vocês gostam ou vocês sentem a necessidade de solicitar uma tomografia computadorizada? Eu acho que é interessante comentar isso aí, porque às vezes a gente precisa de uma tomografia. Que situações que pessoalmente vocês têm uma preferência pela tomografia aí? Tá falando só com relação ao impacto? Com relação ao impacto.
com relação ao impacto femoroacetabular. Ficar só no impacto. Então, vou botar o cenário assim. Então, já foi diagnosticado impacto femoroacetabular, tá? Foi diagnosticado impacto. Aí vocês estão na decisão tanto do momento da cirurgia ou talvez até num planejamento da cirurgia. Então, que paciente que vocês sentem um maior grau de necessidade aí do uso da tomografia computadorizada? A tomografia hoje eu peço em duas situações, que eu falo que são os extremos. Ou o impacto, que ele é muito discreto, impacto quase subclínico ali no exame radiográfico, ou que eu preciso de um raciocínio melhor ali na orientação ou versão acetabular, ou mesmo do eixo do fêmur, na rotação, né, do fêmur, ou naquele outro extremo, que já seria aquele impacto mais evoluído, que já tem um grau ali de desgaste e que suscita a dúvida se cabe ainda o tratamento com artroscopia ou não, se já seria um caso para uma intervenção maior, como, por exemplo, a prótese de quadril. São nessas duas situações. Perfeito. Eu normalmente acrescento, além desses dois, como recentemente eu tive, já até comentou no nosso grupo, um paciente paciente extremamente jovem, que já foi operado 3 vezes do quadril. Você lembra que eu coloquei lá? 2 vezes por artroscopia, uma vez aberta. E veio me procurar para ver se valeria a pena fazer uma nova artroscopia. E aí eu acabei pedindo a tomografia até para entender o que foi feito de osteoplastia, quer dizer, de retirada de acetábulo ali, do rebordo, para entender o que foi feito até aquele momento. Então, acho que nesse caso em particular acabou me ajudando a definir que para ele não havia uma indicação formal de uma nova artroscopia. Aí pega um pouquinho o que o João colocou, que o time dele para preservação, na minha opinião, e que a gente discutiu isso também, já havia passado, né? Então, acho que acabou então, no caso, um paciente que já fez cirurgia. Sim. Já fez cirurgia. A gente consegue ter maiores detalhes do que foi feito de osteoplastia ali. Também, nesse caso, eu gosto eu acho, nesse caso, interessante. Eu acho que para reartroscopia eu acho interessante. Eu vou dizer que eu tenho por hábito pedir de rotina, tá? Eu acho que, por mais que seja um exame que tenha uma emissão de radiação, hoje, com os aparelhos modernos... De rotina quando tu vai operar. Sim, pacientes... Eu uso primeiro como planejamento cirúrgico, me ajuda. Mais do que me ajuda, muitas vezes é interessante para o paciente visualizar a deformidade, o que a gente vai trabalhar e o que a gente vai corrigir. A tomografia, ao contrário do que a gente estava falando da ressonância, é o melhor exame que tem para avaliar estrutura óssea. Então, ele muitas vezes me compensa radiografias que eventualmente tenham sido mal feitas, e aí eu não preciso ficar mandando o paciente ir e voltar para repetir radiografia, tá? Mas eu acho que realmente ela seja essencial nesses casos de avaliação de condropatia. Ela me ajuda a ver o quanto de espessura de espaço articular eu tenho, me dá eu detecto precocemente a artrose mais fácil com tomografia do que com a ressonância até. Especialmente naquelas pacientes de coxa profunda em que há uma artrose póstero-inferior, a tomografia seria assim, se tivesse que escolher em quem pedir, eu acho que eu pediria nessas pacientes. E para avaliar a parte de versão, né, versão acetabular e versão femoral. Mas eu peço para quem eu vou operar rotineiramente. Eu acho que um ponto interessante que o Inácio falou, né? Ele falou assim, ó, muitas vezes para compensar exames radiográficos de má qualidade. Então aqui eu gostaria de fazer um alerta para os pacientes, quando vocês, todos nós, a gente pede para o paciente, olha, faz em tal lugar, eu costumo dar nome de 3 lugares que fazem o exame radiográfico bem feito. É porque a gente precisa que o exame radiográfico, a posição do exame de raio-x seja bem realizado. Sim. Porque caso ele não seja bem realizado, ele não vai mostrar a alteração que a gente quer ver, né? Sim, agora aqui eu vou mostrar para vocês até para exemplificar isso que a gente está falando, tá? Vou mostrar para vocês aqui um caso interessante que vocês já conhecem, já viram em outros momentos. Tá? Então aqui, ó, ali o título, né, sem deformidade óbvia, né? Então aqui é um caso, por exemplo, de impacto subespinhal. Ele não é o clássico do impacto femoroacetabular, mas ele tem um componente de pince, ele tem um componente de CAMI também. Então aqui nesse caso, a gente via que tinha essas calcificaçõezinhas aqui no rebordo do acetábulo. O paciente fazia taekwondo,
Aqui está marcado o lugar onde tocava um osso no outro. Eu vou mostrar depois como é que a gente descobre isso aqui. E aqui no pós-tratamento, a região exatamente que foi marcada, né? Então a gente consegue ver ali o lugar onde foi reparado a parte óssea e a sutura do labrum que foi realizada. Uhum. Infelizmente, Perfeito. aquele exame dinâmico, esse aqui, ó, vamos ver se roda. Ó, que beleza, tá rodando. Então, esse examezinho aí é um exame que usa a tomografia feita pelo próprio paciente e a gente consegue testar os movimentos para saber aonde que ocorre o impacto, né? E o exame já mostra ali, ó, com 27 graus de rotação interna e uma flexão de 90, ocorre o choque entre o fêmur e o acetábulo. Uhum. E ali, nesse exame, eu posso pedir para que ele me indique qual é a correção que eu tenho que fazer. Aí eu seleciono ali o acetábulo e ele marca para mim não só a região, quanto também marca a profundidade que deve ser feita a ressecção. Perfeito. Uhum. É muito bom. Infelizmente, esse exame era Isso feito. aí é muito bom. Uhum. Infelizmente, eles trancaram, a Anvisa trancou esse exame para nós e eles têm que se cadastrar lá de novo na Anvisa, porque mudou a empresa que trabalhava com esse exame, né? Antes era. Agora é da Zimmer, eu não me lembro de qual que era a empresa antes, então teve uma troca aí, então agora a gente perdeu um pouquinho essa ferramenta. Então esse caso, ele não era um caso óbvio, bem do exemplo que o Inácio falou, né? Ou deformidades muito pequenas, que eu quero ter certeza onde corrigir, ou deformidades grandes, onde eu tenho que fazer um planejamento, saber quantas âncoras eu vou precisar, quanto tempo de cirurgia vai demorar, se eu faço 2 lados ao mesmo tempo, ou só um lado de cada vez. Eu acho que também a minha solicitação da Tomo entra bem nessa questão que o Inácio colocou. E em alguns casos também, no caso de mulher, que é mais comum, se tem uma versão femoral, que eu suspeito que tenha muita alteração de versão femoral, aí eu já meço pelo protocolo de Lyon, aqueles, para a gente ver a versão femoral, que pode ser uma coisa que permaneça. O paciente tem pior prognóstico se tem uma versão femoral alterada, né? Tem. Perfeito. Uhum. A prevenção é muito Perfeito. importante. Até Sim. para avisar o paciente, né? Falar, ó, a gente está corrigindo, mas a gente não vai mexer no formato do seu rosto todo, a gente não vai distorcionar o seu fêmur. Então a gente está dando uma compensada na sua natureza, vamos dizer assim, para o paciente estar bem ciente disso. Acho que a Toma ajuda muito. Que pode ficar algum resíduo de sintomas em função da torção femoral, né? Isso. Sim, perfeito. E aí, vamos ver as perguntas? Vamos lá, Já vamos tá para as falando. perguntas. Bom, tinha uma paciente aqui perguntando o contato, o endereço, por exemplo, de algum dos colegas nossos. Então, assim, pessoal, é só digitar o nome da gente na internet e colocar assim, ó, por exemplo, Bruno Rabelo, ortopedista, vai aparecer. Inácio Ventura, ortopedista. João Lopo, ortopedista. Davi Guzmão, isso vai aparecer na internet. É só jogar ali no Google que aparece. Tá? Todos temos os sites, né? Então é bem fácil. Isso. Vamos ver E algumas logo vai estar no meu quadril, né? Vai estar no site unificado chamado Meu Quadril. É mais em fácil breve de ele entra encontrar. no ar. Aí fica mais fácil ainda. Tá todo mundo em quarentena, né? Vamos trabalhar aqui na internet, então. Isso foi meu compromisso com todo mundo. Eu falei no penúltimo vídeo que eu fiz. Falei, ó, é quarentena, o compromisso de vocês é estudarem e o nosso é produzir conteúdo. Então, É isso aí, é o que nós estamos fazendo. Uma colocação interessante aqui. O Eduardo Almeida fala: eu passei mais de 6 meses de urgência em urgência para conseguir que um médico pensasse em osteonecrose e pedisse uma ressonância. Isso é muito comum. O que tem de paciente sendo tratado por tendinite, isso é uma dorzinha muscular. E aí pede só uma radiografia que só pede o AP, não pede o perfil. Muitas vezes no perfil a gente já vê uma quedazinha, né? Uma alteraçãozinha da esfericidade da cabeça. Bom, a gente pega direto isso. É interessante porque eu acho que necrose é um dos diagnósticos mais negligenciados que existe, que mais passa batido pelos colegas. Perfeito. Isso numa medicina que a gente vê que adora pedir ressonância, né? Pede-se ressonância para tudo. É isso aí. Não se diagnostica necrose. É impressionante. Eu não sei a capacidade que os colegas têm. É porque muitas vezes a queixa do paciente é uma queixa muito leve. De vez em quando eu sinto incômodozinho, volto, peraí, toma um remedinho e vamos ver, faz uma fisioterapia, mas aí pede um raio-xzinho, tá vendo? Tá normal, não tem nada. Raio-x em AP, sempre AP. Entendeu? E é isso aí mesmo.
Se tu examina o paciente, tu vê que a dor tá vindo da coxa femoral, né? Sim, pô, mas ninguém toca, né, Gusmão? Ninguém toca paciente, né? Olha É difícil, né? Um outro comentário difícil. interessante aqui, ó, que eu acho que a gente pode explorar mais, ó, que é o seguinte. Nossa, perdi aqui. Aqui, ó. Cris D. Boa noite, sou Cristina Dias, de Belém, do Pará. Fiz videoartroscopia do quadril há 3 anos. Agora voltei a sentir travar, vez por outra, o meu quadril. Será que a próxima etapa seria a prótese total do quadril? Tenho 52 anos. Então a gente pode comentar um pouquinho sobre essas colocações aqui. É importante entender qual foi a indicação da artroscopia dela aos 49 anos, né? Ela fez há 3 anos. Vamos supor que seja impacto femoacetabular, né? Então, assim... E aí a questão é como é que estava esse quadril. Eu achei interessante, porque é o seguinte, alguns pacientes dizem assim, doutor Gusmão, então assim, se eu fizer a vídeo, aí tô curado, resolveu. Sim, justamente, esse é o problema. Assim, depende da espessura da cartilagem que tinha, porque se tiver já um pouco a cartilagem diminuída, ela pode continuar gastando num ritmo menor, porém pode continuar gastando. Se a ressecção foi completa. Se a correção foi completa, exatamente. Então, existem motivos para o retorno dos sintomas, né? Então, assim, a gente pode ver assim, um dos motivos pode ser que a artrose, apesar de ter sido desacelerada, porque durante 3 anos, aparentemente, ela ficou bem, e aí depois ela foi continuando numa velocidade menor e tenha se manifestado, que não quer dizer que precise prótese, às vezes um tratamento viscobiológico, né? Um ácido hialurônico, né? Algum outro tratamento viscobiológico. E aí, se algum fisioterapeuta tivesse aqui, ele ia falar, será como é que ficou ela? O paciente fez 3 anos, porque muitos pacientes ficam assim, né? Eles fazem a artro, melhoram um período, depois param tudo. Para de exercício, para de trabalho biomecânico, deixa a musculatura de lado, e aí quem sofre com isso é o quadril. Esse é um grande problema. O fisioterapeuta aqui ia falar isso. Então, assim, não é sinônimo de prótese porque voltou os sintomas, a gente tem que avaliar como é que tá a espessura da cartilagem, né? Sim. Se pode ajudar de outra forma, e às vezes, se teve uma ressecção incompleta, também, eventualmente, pode ser o caso de repetir a artroscopia de quadril, né, também. Sim. João, tá vendo alguma pergunta aí? Eu acho que a gente podia só dar uma explicação aos ouvintes também. Hoje o tema que havia sido proposto seria da reabilitação em casa, agora nos tempos de isolamento social, né? Só que nós não conseguimos o contato, né? A gente falou com alguma fisioterapeuta, ela não respondeu ainda, então eu estou esperando ela nos dar o retorno para, de repente, no meio da semana a gente conseguir fazer. Porque o ideal seria que ela mostrasse os movimentos direitinho. Perfeito. Ela possa até organizar de ir para a clínica dela lá e nos mostrar assim, o movimento para fazer em casa. Aí seria perfeito, É um tema que vai ajudar muito aí aos ouvintes, porque, né, muitos fizeram cirurgias recentes e realmente com essa questão do isolamento ficou complicada a parte da reabilitação. De maneira geral, nós temos por rotina sempre passar para os pacientes a lista dos exercícios, né, que são feitos em casa. Então, no mínimo, isso daí tem que ser feito, né? O deverzinho de casa aí para quem operou com um de nós aí recentemente. Tem que fazer. Todos eles recebem, né? Eles recebem até com as figuras do que vai ser feito, né? Todo um protocolo, por exemplo, na artroscopia, por semanas ali, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Exato. A gente explica, a gente passa isso aí é super interessante, né? A gente divide entre aspas, essa responsabilidade com o colega fisioterapeuta, que a gente visa, obviamente, a reabilitação do paciente. Teve uma pessoa aqui que mandou 600 mensagens escrito pé caído, pé caído, pé caído, pé caído. Então, assim, eu sugiro o seguinte, em vez de ficar mandando a mesma mensagem várias vezes, se tu pudesse escrever um pouquinho melhor sobre o que tu quer saber sobre o pé caído, a gente poderia ajudar, né? Mas agora, simplesmente repetir a mensagem pé caído, não dá nem pra gente entender por que caiu o pé. Então, como é que a gente vai ajudar? Dificulta o nosso trabalho, né? A gente está tentando se esforçar aqui, mas tem que botar um pouquinho mais de informação, né? Só pé caído, não adianta. Vamos ver adiante. Alguma pergunta, João, que detectou aí? Eu estou procurando aqui. Bom, enquanto vocês dão uma olhada aí se tem alguma dúvida interessante, só para reforçar o que era o tema, então, de hoje, vamos dizer assim, de minha dor vem do quadril, eu vou dar uma ideia para os pacientes, assim, mais ou menos, de como
um leve guia de como vocês saberem se é do quadril ou não, na minha visão, e aí cada colega coloca o seu ponto de vista. Muito bom, Inácio. Eu vou dizer o seguinte, a minha linha base de raciocínio diagnóstico, e essa é a minha no consultório, é claro que eu vou dispor de testes e outras coisas que eu vou fazer lá e da minha experiência, do meu conhecimento, mas você como paciente pode fazer uma autorreflexão nesse mesmo sentido do que eu sigo. Primeiro, a primeira coisa é você ter a consciência de que uma dor, sentir a dor na região do quadril, vamos supor que seja na região do quadril, não quer dizer que a dor é do quadril. Primeiro ponto é esse. Se não quer, eu venho fazendo uma pirâmide diagnóstica do mais amplo para o mais estrito. O que eu quero dizer com isso? Que uma dor no quadril pode ser, inclusive, como a gente comentou no último vídeo aqui, de outros órgãos que não tem nada a ver. Então, se você é mulher, pode ser uma dor ginecológica, pode ser uma dor urológica para o homem, pode ser uma dor gastrointestinal. Você é capaz de diagnosticar isso? Não, mas você é capaz de desconfiar. Então, tente olhar, reparar na sua dor, por exemplo, se é uma dor que só aparece no período menstrual, se é uma dor que só aparece, então, determinados fatores. Se é uma dor, mas também estou com ardência ao urinar. É uma dor e eu também tive uma gastroenterite, uma diarreia. Então, isso vai te levar a indícios de que talvez ela não seja nem ortopédica. Vem afunilando, não tem nada disso. Ela é uma dor na região do quadril e é músculo-esquelética, vamos dizer. Ela é ortopédica. Tá bom, ela é do quadril ou é da coluna lombar? Aí entra o que a gente comentou no início do vídeo. O que me ajuda a ver isso, Inácio? Mais uma vez, sintomas associados. Então, se eu tenho dormência, diminuição de força, formigamento, dor que irradia muito, que passa abaixo do joelho, vai até a batata, até o pé, isso são indícios de que talvez a sua dor seja mais da coluna lombar do que do quadril. Não tenho isso, Inácio. Então, ela está ficando realmente na região do quadril. Na região do quadril, ela ainda pode ser da musculatura ou das camadas superficiais do quadril, uma dor extra-articular ou uma dor intra-articular. Tem como eu saber isso, Inácio? Não tem, tá? Em princípio, mas tem indícios. Se a sua dor é mais na região lateral, e como o Bruno falou aqui no início, é uma dor que eu palpo ela, doutor. Eu aperto e dói. Então, ela é uma dor provavelmente superficial, muscular, Perfeito. tendinosa, dor das camadas mais superficiais. E normalmente essa dor é mais lateral ou posterior lateral, indo para a região glútea. Não, a minha dor é profunda, doutor. Eu não palpo ela. Ela é lá no fundo. Eu sinto ela lá dentro. Eu não consigo palpar e é mais quando eu mexo ou quando eu fico em alguma posição específica. Normalmente, mais na frente do quadril e indo para a região da virilha, se preocupe. Essa dor tem enormes chances de ser uma dor da articulação do quadril e exige que você procure um especialista. Então, esse seria mais ou menos o meu guia. Não, isso aí foi um resumão. Muito bom, Inácio. É isso aí. Eu acho que a gente podia tirar tudo que foi falado antes, deixava só essa parte do Inácio. Não precisa dizer mais nada. Acabou, não dá para editar a live, não, né? Não dá para editar a live, eu já tiro tudo e acabou por aqui. Palminhas. Palminhas, vamos mandar palminhas para o Inácio aqui, ó. Obrigado. Fico muito lisonjeado quando os colegas concordam comigo. Quero dizer que se eu construir esse raciocínio foi porque eu aprendi cada uma dessas coisas com cada um de vocês. Todo mundo está sempre presente. Certo, irmãozinho. A gente está sempre aprendendo, é mútuo. Maravilha, pessoal. Vamos ver se surgiu mais alguma pergunta que possa complementar. Olha que interessante. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Isso vai ocorrer com frequência. Olha só, o paciente ele tem uma dor recorrente no quadril e ele está perguntando se ele tem um diagnóstico de impacto, se seria indicado operar ou não. Isso vai acontecer mais agora, né, que com o período de reclusão vão acontecer 2 cenários. Algumas pessoas inicialmente podem ter um alívio dos sintomas, mas depois a tendência é essa dor piorar. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Quando você está fazendo a atividade, está movimentando, mas não está fazendo um trabalho de fortalecimento direcionado para aquela articulação, você costuma ter episódios de dor.
essa dor ela vai acentuando de acordo com o movimento que você faz, por exemplo, a forma como você entra no carro, a forma como você senta na cadeira de trabalho, ou seja, a sua ergonomia ao longo do dia, e ela tende a dar uma piorada à noite. Em determinados momentos, e aí você começa a se poupar em relação àqueles movimentos de forma até inconsciente e começa a ter uma melhora. E depois essa dor volta novamente. E um outro cenário é aquele paciente que sabe que tem impacto, já passou pelo médico, recebeu uma orientação, olha, você tem que fazer um trabalho de fortalecimento, porque o fortalecimento vai levar a uma estabilização articular. Agora, com o período de isolamento, nem todo mundo vai conseguir manter as atividades físicas e o trabalho de estabilização articular, pode ser que a dor piore, né? Pode acontecer isso daí. E aí fica a pergunta dele, tem indicação de operar ou não? Alguém quer responder? Acho que é melhor responder o Gusmão, né? O Gusmão estava sempre perguntando, agora, Gusmão, contigo. Não, eu vejo que nessa situação, assim, né, a gente vai ter que entender um pouco, assim, o tempo de sintomas que o paciente está tendo, né, e nesse período atípico, eu acho que ele vai ter que fazer uma nova avaliação depois, para ver como é que ele vai se comportar, né. Quando tem um paciente com impacto femoroacetabular, por exemplo, e a dor do paciente ela melhorou, por exemplo, por completo, que às vezes pode acontecer, a dor simplesmente melhorou, eu classifico esse quadril como um quadril em risco potencial. Então, assim, o que significa isso? Pode acontecer que o quadril volte a doer em algum momento, ou pode acontecer que o quadril comece a gastar sem muitos sintomas de dor. Então, se aconteceu essa situação, eu programo com o paciente repetir uma ressonância nova depois de 1 ano, caso a dor não tenha mudado, caso a dor não tenha voltado nada, ele repete lá em 1 ano. Uhum. Claro que conforme o paciente a gente pode dar um intervalo até maior. Ou, se a dor voltou mais precocemente, ele pode até repetir uma ressonância de forma mais precoce. Até onde a gente sabe hoje, não temos evidência suficiente para operar alguém que é assintomático, ou seja, uma pessoa que tem alteração no exame de ressonância ou no exame de raio-x, porém os sintomas estão cessados, não tem nenhuma dor nem desconforto, que desconforto também é uma forma de dor, né? Muitos pacientes devem falar para você assim, doutor, dor eu não tenho, eu tenho desconforto. Sim. Não, mas é que desconforto é uma forma de dor menos intensa, né? Sim. Então, o desconforto já é suficiente para indicar uma cirurgia do impacto femoroacetabular, se ele for realmente dentro da articulação do quadril. Então, nessa situação, o que eu faria? Se o paciente ficou assintomático, por exemplo, eu repetiria os exames depois de um tempo, talvez, provavelmente dentro de 1 ano. Ou se o paciente não pôde fazer exercício, né, teve que ficar em casa tempo demais, não conseguiu, bom, aí ele voltaria na rotina depois, antes de tomar essa decisão. E dentro dessa pergunta desse paciente, veio uma pergunta de um paciente aqui, ó, que é o Maurício Madadu, que ele falou assim, ó, boa noite, fui diagnosticado com IFA e ia fazer a videoendoscopia, mas a pandemia do coronavírus não permitiu. Devo fazer algum exercício fisioterapêutico enquanto espero o fim da pandemia ou repouso? Então, uma pergunta excelente que a gente quer responder ela junto com a fisioterapeuta, porque eu acho que é interessante manter um reforço muscular de forma que não provoque o impacto femoroacetabular de acordo com a tua anatomia. Então, a gente vai ter que ver, digamos assim, tem que se ver mais ou menos como é que é a tua anatomia para a gente recomendar, mas existem alguns exercícios que a gente pode dar uma recomendação geral, que é o que a gente quer fazer junto com a fisioterapeuta lá, tanto para paciente que se operou e não está podendo fazer nada, quanto paciente que tem o diagnóstico do impacto, tem sintomas e qual reforço ele pode fazer com uma segurança, mesmo estando dentro de casa, que a gente quer tentar programar para vocês aí nessa semana aí. Então, assim, ó, pessoal, se vocês querem ouvir esse conteúdo de fisioterapia, de exercícios em casa, quem fez cirurgia, quem não fez, toca no comentário lá que eu vou printar a tela e vou mandar para nossa fisioterapeuta. Ó, o povo tá querendo saber, tá? Então coloque nos comentários, eu vou printar e vou mandar para elas. Ó, meninas, me ajudem aqui fazendo o conteúdo para que o pessoal quer saber exercício para fazer em casa. É então isso aí. Eu preciso da ajuda de vocês aí para eu mostrar para elas que esse é um tema importante. Com certeza. Merece. Pessoal, aqui, ó, estamos aí com mais de 1 hora de live.
Tá? Eu acho que as esposas respectivas vão começar a nos ameaçar a nossa integridade física. E para que a gente possa continuar fazendo esse conteúdo, a gente tem que ter, né, um certo limitezinho. É saudável, é salutar. Regras da quarentena. Regras da quarentena, né? Primeiro, a gente tem que permanecer vivo aqui com convívio, né? Então, pessoal, eu gostaria que todos de vocês dissessem seu nome, a cidade aonde vocês estão trabalhando e como que o povo pode achar vocês. Por favor, vamos começar aí, doutor Bruno Rabelo. Então, Bruno Rabelo, Rio de Janeiro e São Paulo. E na última live eu esqueci, São Paulo por enquanto ainda, né, Guzmão? Nós, por enquanto, ainda meio tentando entender essa pandemia. E nas redes sociais, doutor Bruno Rabelo, e o meu site também, doutor Bruno Rabelo. E, se Deus quiser, daqui a pouco, no meu quadril também. Joãozinho. João Lopo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem todos os contatos lá no site, eu acho que é a forma mais simples. É só digitar doutorjoãolopo.com, não tem o BR. Beleza, doutor Inácio Ventura. Bom, Inácio Ventura, em Brasília DF, onde eu atendo prioritariamente, mas o Guzmão já deu spoiler da última vez, segundo semestre, após pandemia, provavelmente uma agenda em São Paulo aí, algumas vezes por mês. E para me achar também é muito fácil, nas redes sociais, doutor.inácio Ventura, no canal do YouTube, Doutor Inácio Ventura Quadril e Joelho, bastante conteúdo em vídeo, e no meu site, inacioventura.com.br, inclusive querendo dizer que essa explicação desse raciocínio diagnóstico que eu dei aqui, tem por escrito lá no site, com imagens, com tudo. Quem não conseguiu entender muito, passa lá, dá uma lida com calma que vai entender. Perfeito. Vou copiar esse conteúdo. Aí, Inácio. Legal, perfeito. Vou copiar esse conteúdo. Aí, Inácio. Então tá, pessoal, eu vou pedir para vocês ficarem aí, eu vou encerrar a transmissão do YouTube. Boa noite a todos, meu nome é Davi Guzmão, médico ortopedista, com ênfase na atuação do quadril, assim como todos os colegas, e vocês podem me achar colocando o nome Davi Guzmão na internet, acha o site, aí lá tem todas as informações, todos nós estamos presentes também no YouTube, no Instagram, e YouTube e Instagram, né? Acho que é só isso. Não, Facebook também, todo mundo também, tá no Facebook também, todo mundo tá no Facebook, é só jogar que vocês vão achar, certo? Boa noite a todos, tchau, tchau. Fique com Deus, Tchau, tchau.